Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta, eu sou Sidney Rosa. Você que já me ouve, você que está sempre aí acompanhando o programa nesse horário original de 2 da manhã. Gratidão pela sua companhia. Para você que vai assistir no outro horário também, né, lá pelo canal no YouTube, pelo canal Terapeuta Sidney Rosa no YouTube, também muita gratidão, né? Eu vou sempre agradecer você, eu vou sempre agradecer essa sua companhia, né? Porque é isso que faz com que a gente se mantenha aqui, óbvio, né? Então sempre será um sentimento de profunda gratidão a você, né? Que acompanha, que serve para você esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, que de alguma maneira te traz clareza, te esclarece, que de alguma maneira te ajuda e que você compartilha isso com alguém, que você leva essa informação para alguém, que você aprende mais sobre você e aprendendo sobre você, você vai conseguir entender melhor o outro. Né? Essa é a chave, que a gente precisa mudar. Eu não posso esperar mudanças no outro, eu não posso esperar. Se eu ficar esperando que o outro mude, se eu ficar esperando que o outro tenha a compreensão que eu quero que ele tenha, eu vou viver eternamente me frustrando. Eternamente será uma frustração. Porque o outro não vai mudar. Não espere mudanças do outro. Ele vai mudar se ele quiser, se ele entender que é bom ele mudar, se ele perceber que é bom para ele mudar, aí ele vai fazer a mudança no tempo dele. E, de novo, se ele entender. Porque se ele não entender, né, se esse outro ser, se essa outra pessoa não entender, se essa pessoa ainda não percebeu o quanto ela faz mal para ela sendo do jeito que ela não vai mudar. E você vai ficar aí se frustrando diariamente, esperando essa tal mudança dela. Então isso não vai acontecer. Se você está esperando isso, esqueça, porque isso não vai acontecer. A única mudança possível é a sua. Só a sua mudança vai mudar o outro. Só a forma de você enxergar o outro, só a mudança na forma, na maneira de você enxergar o outro é que vai mudar o outro. Ou seja, o que vai mudar o outro é o seu olhar. É a sua percepção sobre ele, sobre ela. Porque essa outra pessoa, talvez ela mude, se ela entender que é necessário, que é preciso, mas se ela não entender, né? Então essa mudança ela só acontece a partir de dentro da gente. Só nós podemos fazer essa mudança. Então não espere que o outro mude. Não espere que ele faça esse movimento. Faça você. Você sim. Você está no seu controle. Então você pode. E aí eu já aproveito aqui para te fazer uma outra pergunta. Quanto é fácil ou difícil para você fazer mudanças? Para um pouquinho aí, pensa. Ou então, pega essa minha pergunta e fique aí durante a semana refletindo sobre ela. Quanto é fácil ou difícil? Eu não estou dizendo para você, eu não estou dizendo que é difícil para você, eu estou te perguntando. Quanto é fácil? Quanto é difícil para você fazer mudanças? Na maior parte das vezes, pelo menos isso é o que eu vejo no dia a dia, é muito difícil. É muito difícil eu mudar a mim mesmo. É muito difícil nós mudarmos nós mesmos. Como é que a gente pode querer que o outro mude? É transferir para o outro
aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, as minhas expectativas, os meus desejos, aquilo que eu estou construindo, essa figura que eu estou construindo, né, que eu estou desejando. Então eu construo isso, né? Eu monto isso na minha cabeça, no meu mental, eu crio esse personagem, e fico esperando que essa outra pessoa vá ser dessa maneira. Minha mulher, meu marido, meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe, enfim, as pessoas que são mais importantes para nós. Aquelas pessoas que tocam muito a gente. Aquelas pessoas que mexem com a gente. Seja por tantas razões. E são essas as pessoas que a gente aguarda, que a gente espera grandes mudanças. Eu espero grandes mudanças, muitas vezes, do meu chefe, da minha chefia, do meu colega de trabalho, que eu dependo tanto dele, e ele é muito difícil, e é muito difícil eu lidar com ele, e eu fico esperando que um dia ele vá mudar, e se ele não mudar, eu vou carregar essa dificuldade até quando? Até que esse trabalho me cause, esse estresse no trabalho me cause uma doença? Por conta de que eu não estou conseguindo lidar com o meu emocional, com a minha frustração desse meu colega de serviço, esse meu colega de trabalho, não ser do jeito que eu preciso, que eu quero que ele seja. Não é isso que acontece normalmente com a gente? E se ele não muda, eu vou me estressando, eu vou adoecendo, eu vou começando a desenvolver doenças, né? As primeiras serão na pele, doenças da pele, né? A pele é o nosso maior órgão. O maior órgão que o ser humano tem é a pele, porque a pele é um órgão. E essa dificuldade com o externo, com o outro, vai me trazer problemas na pele. Porque a pele é o meu primeiro contato com o externo. Então, se você está aí com problemas de pele, com alguns problemas de pele, com questões de pele, é porque você está com dificuldade de lidar com o externo, com esse outro, né? Então, você para pensar aí, reflete um pouquinho, quem é nesse externo que te influencia tanto assim, que está te adoecendo, que está te criando tantos problemas de pele. Então, pele é o primeiro, não é que seja o único, não é que seja o único. Então, mas eu vou adoecendo sempre que eu tenho essa dificuldade com o outro. E essa dificuldade com o outro, na maior parte das vezes, está comigo, não está com ele, não está com o outro. Pode ser que você tenha total razão e essa outra pessoa seja, de fato, essa pessoa tão difícil assim. Mas quanto você também não é difícil? Porque se você está vendo nessa outra pessoa que ela é tão difícil assim, você pode estar se espelhando. E talvez você também seja uma pessoa muito difícil. Talvez ninguém tenha te falado. Como talvez você também nunca falou para esse seu colega que ele é difícil. Será que alguém já te falou isso? Né? Será que você já se percebeu difícil? Quanto você é flexível? Quanto você é maleável? Quanto que você se permite ouvir críticas? Ouvir que, de repente, aquele trabalho que você fez não ficou perfeito? Ninguém é perfeito, nunca será perfeito. Quem disse, né? Para alguém que havia a perfeição entre nós. Se alguém te falou isso, te enganou, porque não existe perfeição no ser humano. Então, nunca será perfeito, né? É possível fazer muito bem feito, mas perfeito, entendo que não é para nós. Não é para nós, seres humanos.
Se você busca, você é perfeccionista. E se você é perfeccionista, você tem sim um grande problema. E se você é perfeccionista, você é sim uma pessoa muito difícil. Né? Então entenda isso, né? Todas essas necessidades, elas partem do nosso emocional. Elas são feridas emocionais, elas são questões emocionais que a gente carrega há tanto tempo, desde a nossa fase infantil principalmente. Existem feridas emocionais que podem sim serem causadas, terem sido causadas na idade adulta, né? 80% é construído até 10 anos de idade. Você que está me ouvindo aí pela primeira vez, depois você procura o meu canal lá no YouTube e dá uma olhada lá, eu falo bastante sobre isso. Ou então, daqui a pouquinho também, eu vou te dar aí os meus contatos, você me pergunte sobre isso. Mas para quem já me ouve sabe, 80% das nossas questões foram construídas até 10 anos de idade. Desde que a gente estava na barriga da nossa mãe até 10 anos de idade, em média, um pouco mais, um pouco menos, 10 anos, 9, 11, enfim. Mas é até ali. E aí ficam 20% para que sejam construídos na fase adulta. Então eu posso sim ter um trauma importante, uma ferida importante com 12, com 15, com 25, com 50, com 70. Eu posso sim, claro. Mas 80% foi lá atrás, né? Então, essas necessidades de perfeccionismo, por exemplo, elas são construídas lá atrás, né? Elas vêm lá de trás. Então, quanto você tem carregado essas necessidades infantis para a sua vida adulta? Quanto hoje, na sua vida adulta, você que tem aí 15, 25, 55, 75, quanto é que você está sendo criança? Quanto é que você está infantilizado? Quanto é que você está infantilizada? Né? Porque é essa criança ferida que fica atuando aí nesse adulto. Né? Essa necessidade que o outro seja perfeito é porque a criança tem na consciência dela de que os pais são perfeitos. Meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita, eles são ímagos, imagens de perfeição. E a gente fica carregando, muitas vezes, essa imagem de perfeição dos pais a vida inteira. E a gente fica projetando nas pessoas esse pai ou essa mãe, ou os dois ao mesmo tempo. E a gente fica esperando que essas pessoas sejam perfeitas, que nem eram os meus pais. Não é coisa de criança, não é totalmente infantilizado, até porque os nossos pais nunca foram perfeitos, jamais, nunca te prometeram que seriam perfeitos. Essa construção de perfeição é da criança, E a gente precisa, à medida que nós vamos evoluindo, crescendo, amadurecendo, a gente precisa desconstruir essa figura de perfeição dos pais. Porque senão a gente continua querendo que os nossos pais de verdade sejam perfeitos e a gente vai se frustrar muito, porque eles não são, nunca foram e nunca serão. Né? E nunca te prometeram, hein? Lembra disso. Eles nunca te prometeram. Tenho certeza que seu pai nunca te prometeu, nem sua mãe, que ele seria perfeito. Tenho certeza disso. E a gente fica buscando essa perfeição nos pais e fica se frustrando. E aí a gente também projeta em chefes, em chefias, a gente projeta em pessoas que a gente depende no trabalho, a gente projeta os nossos pais e a gente projeta essa perfeição. Então a gente fica esperando que essas pessoas sejam perfeitas para nós, para que eu possa dar continuidade aqui no meu trabalho, para que eu possa fazer o meu trabalho bem feito,
para que eu possa entregar os resultados que eu prometi para minha gerência, para minha diretoria, para minha presidência. Eu fico dependendo daquele outro setor que nunca consegue me atender do jeito que eu preciso, porque eu fico esperando a perfeição deles, né? Porque eu fico projetando meus pais, meu pai ou minha mãe nessas pessoas, né? E aí eu não faço, eu não entrego, e aí eu culpo alguém, eu transfiro a culpa, eu não assumo a culpa, eu não assumo a responsabilidade de que só não ficou melhor porque o outro não me ajudou, o outro não colaborou. E por que isso aconteceu? Porque eu fiquei esperando do outro a perfeição. Se eu tivesse entendido antes, se eu tivesse tido flexibilidade, se eu tivesse sido mais maleável, eu poderia conversar com ele, entender a dificuldade dele de me entregar aquele resultado, de me entregar a parte dele. Eu poderia ter entendido, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter ajustado o meu trabalho de acordo com a dificuldade dele, e eu teria tido um resultado melhor do meu trabalho, do meu resultado, daquilo que eu precisava apresentar. Mas em geral, quando eu fico nessa dependência do outro, quando eu estou nessa busca dessa perfeição do outro, eu não sou flexível, eu não sou maleável. Então eu me fixo aqui e fico esperando. E aí esse não vem, e aí isso não acontece. E aí eu não entrego o prometido. Muitas vezes na minha percepção. Talvez para a minha diretoria foi mais do que suficiente, mas para mim não foi. Eu me sinto incompleto. Eu sinto que eu podia mais, que eu poderia mais, que eu poderia ter dado mais. E aí, obviamente, eu vou para a frustração. E aí, na frustração, eu vou me auto-sabotar, né? Então, nesse dia, que seria um dia importante, porque eu ia entregar lá os meus relatórios, e eu ia me sentir muito bem, né? Eu ia celebrar, eu iria comemorar, e eu, na realidade, me frustro. Então eu chego em casa já chateado, bravo, chateada. Aí já brigo com o marido, já brigo com os filhos, já brigo com a minha mulher. No trânsito eu já vou me estressando ainda mais, né? E eu vou só piorando todo esse quadro. E eu vou adoecendo cada vez mais. E aí eu tenho lá uma crise de enxaqueca, eu tenho lá uma indisposição, eu começo a ter crises de ansiedade, né? Então, e aí, né? E aí vai gerando tudo isso que a gente sabe que é gerado no ser humano por conta dessas frustrações. Expectativas que não foram atendidas, desejos que não foram atendidos e que geraram uma enorme frustração. E dessa frustração ela vai me jogar lá para a autossabotagem. E na autossabotagem, claro, eu vou me punir, eu vou me autossabotar. Eu vou fazer tudo aquilo que eu não deveria. Se eu estou tentando parar de fumar, eu vou fumar mais ainda. Se eu quero diminuir o que eu ingiro de bebida alcoólica, eu vou aumentar ainda mais, né? Para afogar essas minhas dificuldades. Se eu tenho que fazer uma caminhada, se eu tenho que fazer uma atividade física, eu já aborto o processo. Não vou, não estou afim, não quero, não dá, estou com dor. Amanheci com dor, como é que eu posso fazer caminhada? Como é que eu posso ir na academia se eu já amanheço com dor? Você vai deitar completamente frustrado, frustrada. Você vai deitar e vai precisar muitas vezes até de algo, vai precisar tomar algo, um comprimido, um analgésico, sei lá o que, você vai precisar tomar para poder dormir, né? Para aliviar toda essa tensão do dia. Como é que você acha que você vai acordar no dia seguinte? Feliz? Pleno? Plena? Não vai. Mas a boa notícia, né? Tem uma boa notícia por trás de tudo isso. Só depende
de você fazer as mudanças que você precisa fazer. A boa notícia só depende de você. A boa notícia só depende de você. Talvez seja uma má notícia, né? Porque só depende de você. Então é a boa e a má notícia ao mesmo tempo. Só depende de você. E só depende de você mesmo, né? Essa é a grande questão. Só depende de você. E é boa notícia. Eu vou continuar afirmando que é uma boa notícia. Porque como só depende de você, você faz essa mudança a hora que você quiser. Você muda de um minuto para o outro, você muda de um segundo para o outro, você muda de um dia para o outro. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Você não precisa que o outro faça algum movimento para você fazer essa mudança interna, íntima. Você não precisa. Basta que você queira. É a parte difícil, talvez, mas só depende de você. Se você, a partir de agora, dessas reflexões que eu peço aqui para que você faça, se a partir dessas reflexões você entender que você pode sim, e eu garanto para você que você pode não querer, você pode não estar afim, né? Você pode não estar nessa vibe de mudança, mas eu garanto para você que só depende de você, que se você quiser, você faz. Então, se você quiser, se você realmente estiver no propósito de fazer, você faz. E você muda, e você começa uma grande mudança, uma grande transformação a partir desse momento. A partir desse momento. Isso tudo é possível a partir do teu propósito, de fazer a mudança, de ser a mudança que você quer ver, de poder fazer essa mudança. Só depende de você, é possível. Precisa de um apoio? É por isso que nós estamos aqui, terapeutas. Nós aqui da Vibe Mundial, 24 horas por dia, são tantas pessoas. E fora da Vibe Mundial existem mais tantos terapeutas que você pode buscar, que você pode procurar. Mas você precisa permitir-se. Permita-se a isso. Permita-se buscar essa ajuda para que você possa promover essas grandes mudanças em você. É possível sozinho? Sem dúvida alguma. Mas é mais difícil, talvez, ou é mais complicado. Talvez você precise, num primeiro momento, de alguém que te dê alguns nortes, alguns caminhos de como fazer de uma forma menos dolorosa, dolorida, menos difícil, né? Então é possível, sim, sozinho. Mas com a ajuda terapêutica, você encontra de uma maneira mais fácil, mais tranquila, talvez, esses caminhos. Porque o terapeuta vai enxergar aquilo que você não está enxergando, aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está conseguindo ver, aquilo que está no teu inconsciente, né? O terapeuta vai trazer informações, vai mostrar para você, vai trazer clareza para você de algo que talvez você não esteja enxergando, que você não esteja conseguindo enxergar. É esse o processo terapêutico, esse é o trabalho do terapeuta. Então, se você quiser, me encontre nas redes sociais, Facebook, Instagram, no meu canal no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa, no Facebook como Sidney Rosa, como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa, ou então no meu celular, DDD 11, eu estou no Tucuruvi, em frente ao metrô Tucuruvi, bem facinho, DDD 11 98670 6310, 11 9 8670 6310. Esse é o meu celular. Me manda uma mensagem, grava um áudio, entre em contato. Me encontre aí pelas redes sociais, Terapeuta Sidney Rosa, no meu canal no YouTube. Esse programa daqui a pouquinho vai estar lá no canal, juntamente com todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. É só você acessar, me encontre, ou então, no domingo que vem, às 2 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Até lá, te espero.